Olá, eu sou Cíntia Dias, coordenadora de comunicação institucional da Ecovias Capixaba. E eu sou Maíra Mendonça, analista de comunicação da Ecovias Capixaba. E este é o podcast Novos Caminhos. Ele foi criado para tirar a sua dúvida sobre o novo contrato de concessão da Ecovias Capixaba. É isso aí. E nesse episódio a gente vai falar sobre os investimentos previstos nesse novo contrato. E para isso a gente convidou aqui uma turma de peso, né? Roberto Amorim e Daniel Pereira, bem-vindos. Se apresentem ao público, por favor. Olá, eu sou Roberto Amorim, diretor superintendente da Ecovias Capixaba. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Daniel Pereira, gerente de engenharia. E eu vou começar com você, Daniel Pereira, porque a gente queria dar um panorama geral sobre o que vai acontecer em termos de obras nesse novo contrato. O que a gente pode falar? Então, dentro desse novo contrato, nós temos basicamente 96 quilômetros de ampliações a serem executadas, sendo 84 quilômetros de duplicações e mais 12 quilômetros de contorno. São obras importantes, né, da nossa concessão a serem executadas nos 3 primeiros anos de concessão. E a gente sempre fala também das principais obras, né, mas a gente destaca também nosso planejamento com a conservação da rodovia existente. Então, nós teremos também frentes de conservação e de recuperação ao longo de todo o trecho concedido. Quer completar, Roberto? Eu acho que é bom de trazer também, né, Daniel? A gente tem, além das obras de ampliação, que o pessoal acaba ficando um pouco mais curioso, mas a gente tem também passarelas, né? Então a gente já tem um total de 40 novas passarelas, além das 20 que nós já fizemos inseridas. A gente também, conforme a duplicação vai andando, a gente vai inserindo novos dispositivos para a segurança viária. Nós temos os 2 pontos de parada de caminhoneiro, né, os PPDs. Nessa semana, também recentemente, tivemos numa concessionária com a irmã nossa, no Rio de Janeiro, conhecendo um pouco da dinâmica, como funciona. Inclusive, entrevistamos alguns caminhoneiros lá para saber se eles estavam gostando e foi muito bem recebido. Então, é um dispositivo que a gente entende que traz uma dignidade, onde o caminhoneiro vai poder fazer sua higienização pessoal, vai ter um local adequado para ele fazer a sua refeição. Enfim, então todo o dispositivo para ele poder dormir com segurança. Descansar em segurança, né? Exatamente. Então, traz ali... Além que a gente sabe que a ampliação sempre, a duplicação é o mais esperado, mas tem diversos novos investimentos. Em termos de tecnologia, estamos falando aí de mais 150 novas câmeras. Então, praticamente 70% dos 480 quilômetros que nós administramos vai estar monitorado por câmera. Então, a gente consegue cada vez mais ter um atendimento mais ágil e melhor para os nossos usuários da rodovia. Aí tem diversos aí que a gente vai lembrando e vem trazendo, né, Daniel, ao longo do bate-papo. Isso aí. E uma dúvida muito frequente é quando as obras começam. E eu já vou dar um spoiler da resposta do Daniel, é que elas já começaram, não é mesmo? Pois é. Dentro dos nossos compromissos contratuais, né, no primeiro ano nós temos que entregar 22 quilômetros de duplicação. Desses 22, nós já estamos bem avançados ali entre Anchieta e Guarapari, com a duplicação do trecho F, né, 7 quilômetros. Então, do 7, hoje nós só temos uma pequena restrição, né, de pouco menos de 1 quilômetro, que é a ponte do Rio Grande. Então, é um trecho aí que no comecinho de setembro já vai estar 100% liberado ao tráfego. No trecho norte, entre o contorno Mestre Álvaro e a Praça de Pedágio 4, também 5 quilômetros de duplicação em andamento no município de Serra. E nos próximos dias estaremos iniciando no trecho sul a continuidade da duplicação de Anchieta até Iconha, né? Até o dispositivo que inicia ali o contorno de Iconha. Então, mais 13 quilômetros aí a serem iniciados nos próximos dias. Só uma dúvida, Daniel. O que a gente vai ter nesses 13 quilômetros? Tem os dispositivos, não é? Então, além da duplicação, nós temos principalmente pontos de ônibus e acesso às margens ali dos pontos necessários e também o dispositivo no KM 370, que é o dispositivo de acesso ao município de Piúma. Um dispositivo importante em desnível que será realizado nesse trecho. Piúma é uma região, inclusive, muito acessada pelos turistas que vão para a praia, buscam o litoral, né? Agora, você estava falando aí, eu estava pensando aqui, uma dúvida que muita gente tem é assim, mas afinal de contas, como é que a Ecovias Capixaba vai definir o que vai ser feito agora, o que vai ser feito depois? O que a gente pode explicar sobre isso, Roberto? Como é que é feita essa definição? A definição sempre pega a base técnica. O que eu quero dizer com isso, né? A gente leva em consideração principalmente o volume de tráfego, então onde eu tenho maiores volumes, e aí entendo, olhando aqui o estado do Espírito Santo,
da grande vitória para as extremidades. Então, via de regra, nós temos muito mais veículos, tanto passeio quanto comercial, circulando nessa área central do estado. E isso é um dos principais determinadores da priorização dessas obras. Indicadores de segurança viária, ou seja, a gente estuda também número de acidentes para a gente priorizar essas obras. E, obviamente, a gente traz também as demandas da sociedade. Então, até uma lição aprendida que nós tivemos nesses 12 primeiros anos de concessão e que a gente acabou não priorizando tanto, e isso a gente muda nessa nossa nova etapa, que a gente está tendo a chance de reorganizar e replanejar algumas ações, é exatamente chamar cada vez mais as prefeituras para essa discussão. Então, por exemplo, nessas próximas semanas agora, nós estamos terminando a modernização dos nossos projetos executivos. Eles já estavam prontos, mas são projetos, via de regra, de 2019, 2020, e com 5 anos a gente sabe que o Estado evoluiu bastante. Então, nesses 5 anos, nós estamos fazendo uma atualização, vamos dizer assim, dos nossos projetos, e já começamos a convidar as prefeituras para que, junto conosco, possa criticar o projeto antes do início da obra, para que a gente não inicie a obra e depois tenha que fazer ajustes e adaptações que acaba atrasando. Então, isso lá atrás a gente fez de maneira diferente, que agora a gente está mudando esse modus operandi. Então, nós já tivemos reuniões com o prefeito e assessores de Ibiraçu para discutir o novo projeto lá do contorno de Ibiraçu, já fizemos com o prefeito e assessores de Fundão também para discutir a prévia do projeto de Fundão. E agora, no setembro, outubro de 2025, nós já teremos todos os projetos modernizados e vamos fazer um roadshow aí com as prefeituras e os prefeitos para que eles participem com essas necessidades ali da sociedade para a gente incorporar, além das questões técnicas que já são naturalmente incorporadas aos projetos. Roberto, a gente vê aí, né, 170 quilômetros de duplicação, 2 contornos urbanos, podendo chegar a 3 com Linhares, 2 PPDs, uma série de obras aí previstas. O que não está no contrato não vai ser feito? Isso é escrito em pedra? Explica para as pessoas como é que funcionam obras e investimentos no contrato de concessão. Ótima pergunta, Cíntia, porque o contrato de concessão ele é uma espinha dorsal do que tem que ser feito. Então, as obrigações principais estão ali. Mas é impossível a gente prever, no longuíssimo prazo, tudo o que vai ser necessário. Toda a rodovia e os municípios que essa rodovia transpassa, eles são dinâmicos, eles crescem de uma forma que não era planejada há alguns anos. Então, o próprio contrato de concessão, principalmente os federais, né, ao qual nós estamos inseridos nesse ambiente, eles já prevêem revisões quinquenais. Então, ou seja, anualmente eu consigo fazer pequenas adaptações no meu contrato. E adaptações mais robustas, como, por exemplo, inserir uma nova obra, a gente tem essa possibilidade a cada 5 anos sentar com a agência nacional e construir essa inserção. Obviamente que isso demanda um trabalho em conjunto, tanto da sociedade, das prefeituras que têm esse interesse e da própria concessionária. Como eu disse, a base toda tem que ser técnica, então não dá para a gente pedir a inserção de alguns milhões de investimentos se a gente não tiver uma base técnica robusta. Então, para isso são necessários estudos, levantamentos, elaboração de projetos para que a gente construa isso. Mas é importante deixar claro que, por se tratar de um contrato de longo prazo, ele é sim mutável, negociado e bem construído, a gente tem condição de colocar novos investimentos e novas obrigações, inclusive, sendo construído com toda a sociedade e o poder concedente. Sim. Agora, Daniel, você estava falando até das obras do primeiro ano de contrato que foram iniciadas antes mesmo da assinatura do aditivo, mas é importante que as pessoas entendam que a gente não está falando de um ano tradicional, né? Quando a gente fala de primeiro, segundo, terceiro ano de contrato, não é aquele tradicional de janeiro a dezembro, né? Explica para as pessoas como é que funciona para que elas consigam acompanhar junto com a gente essa entrega, esses prazos. Então, diferente do nosso calendário tradicional, né, de janeiro a dezembro, os contratos de concessão, no nosso caso aditivo, né, a vigência é a partir da assinatura dessa nova obrigação. Então, nós estamos aí trabalhando para assinar esse aditivo em agosto. Então, o nosso prazo contratual passa a ser a partir dessa assinatura, ou seja, até agosto. Então, o nosso primeiro ano de concessão seria até o final, ou até a data final que nós assinamos no agosto do ano seguinte, ou seja, agosto de 2026. Então, essa é a diferença aí do calendário tradicional para um calendário das concessões rodoviárias.
Então não pode falar, né? Nossa, falou que era no ano 2, nós estamos em dezembro e não aconteceu. Na verdade, ele seria até agosto do ano seguinte, né, Daniel? Para as pessoas poderem realmente acompanhar com a gente, né? E, Roberto, há uma pressa, né, das pessoas em verem as obras prontas, né? E aí elas querem saber quando começa, às vezes acham tardio começar no ano 3, mas uma obra de rodovia, e Daniel pode ajudar a gente nessa resposta, ela não é tão simples assim. Explica para a audiência por que às vezes ela tem essa demora em ser executada, principalmente em alguns trechos mais críticos. Tem questão de solo, de licenciamento, uma série de... Sem dúvida. E só para deixar claro que eu corroboro, assim como todo o time da Ecovias Capixaba, com essa pressa também. Para nós é muito importante, até porque o contrato agora ele prevê que toda vez que eu conseguir antecipar alguma obra, eu tenho até um benefício tarifário, porque as tarifas agora, a partir da modernização contratual, ela conversa com a obra. Eu entrego obra, eu ganho o direito de ter um gatilho, um reajuste na tarifa. Então, cada vez mais, fica mais interessante também para que a gente tenha essa visão de antecipação de obras. E, como nós comentamos, né, todo investimento, tanto os contratuais quanto eventuais investimentos que eu queira inserir, ele realmente tem regras para serem cumpridas. Tem regras municipais, estaduais e federais. No nosso caso, como é um contrato federal, ele tem demandas federais mais robustas. E aí nós estamos falando de licenciamento ambiental, eu tenho a questão do projeto, e aí eu começo um projeto desde a concepção dele, mas para eu ter condição de iniciar uma obra, eu tenho que ter o projeto executivo em mãos. E como nós comentamos também, eu ainda tenho uma fase importante que é a apresentação desse projeto para a sociedade, para as prefeituras, essa discussão prévia, para que quando a gente inicia a obra, eu tenha todas as ferramentas necessárias para começar e terminar no prazo previsto. Então, cada vez mais, nós levamos um pouco mais de tempo nesses estudos e elaboração e discussão, né, obviamente, desse projeto, para que quando eu começar a obra, eu não paralise, porque isso traz ineficiência, traz maiores custos, traz maiores transtornos para a sociedade. Porque como é que eu começo uma obra, deixo ali inacabada, ou depois eu começo a discutir pontos que eu não consigo dar o andamento previsto, eu fico com um canteiro de obras aberto, muitas vezes ao lado de uma rodovia que está sendo utilizada, que tem fluidez, então eu acabo trazendo uma insegurança viária também, que é exatamente o contrário do nosso objetivo. Então, cada vez mais, Cíntia, a gente tem apostado nessa prévia, dentro do que a gente entende adequado, mas sempre com muita energia, porque essa pressa, como eu disse, a gente corrobora também para que as coisas aconteçam cada vez mais rápidas, e como eu disse, a gente ainda tem um benefício financeiro de fazer essas obras mais rápidas e até antecipar esses investimentos. Então, dentro do possível, podem ter certeza que nós vamos ir por esse caminho. Roberto, a gente até estava conversando outro dia sobre o fato de um novo contrato ele prever até os imprevistos, né? Porque tudo pode acontecer uma enchente, tudo, né? A gente não tem como controlar isso, mas a gente tem como planejar para executar as coisas dentro do prazo correto, ainda que essas intercorrências aconteçam. É isso, né? Perfeitamente, exatamente. Inclusive, nós estamos agora com um estudo em andamento, que até por ocasião do que aconteceu conosco no final de 2022, né, nós tivemos 3 pontos da rodovia que foram praticamente levados pela água, então tiveram que ser reconstruídos, e fazendo justiça aqui ao time da Ecovias Capixaba, na época Eco 101, foram trechos que em menos de 3 dias, um deles, ele já estava operante. A rodovia foi rachada ao meio, a gente comenta muito, às vezes, né, vê notícias do Japão, nós tivemos aqui uma eficiência digna de primeiro mundo, realmente, da velocidade que foi restabelecida a circulação da rodovia. E esses pontos, sem dúvida, que agora por conta disso e das obras, que a gente tem aprofundado, como eu disse, os estudos, inclusive fazer um levantamento de todas as barragens lindeiras à rodovia, eventuais barragens que podem ter um impacto, pode voltar a acontecer. Então, a gente, como eu disse, nós temos aproveitado o máximo as lições aprendidas desses 12 anos para a gente incorporar isso nesses novos projetos. Tanto a parte do que deu certo, do que a gente já sabe que não dá muito certo. Então, a gente está revendo esse modus operandi, e por isso nos dá tanta confiança de saber que nós estamos prontos para esse novo momento e já antecipando com prontidão para as entregas tão esperadas aí desse
desse projeto tão importante aí para a sociedade capixaba. Sim. E nesse novo momento é muito importante também para a Ecovias Capixaba que os usuários da BR-101 acompanhem esse processo, né, de desenvolvimento. Então, Daniel, como é que as pessoas podem acompanhar esse processo de obras, de entregas? Então, dentro desse novo contrato, né, as principais informações são a transparência do nosso contrato. Então, essas informações, o andamento das obras e do nosso serviço, eles estarão disponíveis nos nossos sites, no nosso site oficial e também nas nossas redes sociais. Então, junto com o apoio do time da comunicação, nós vamos a todo momento estar comunicando as nossas obras, dando visibilidade desse andamento e fazendo a propaganda delas também, né? Esse podcast, inclusive, é um movimento de transparência, né? E a gente tem um site dedicado para acompanhamento do novo contrato, que é o Ecovias Capixaba /Novos Caminhos. O nome do nosso podcast, inclusive. A gente já está chegando no fim do nosso podcast, mas antes disso, eu queria pedir a vocês que cada um deixasse as suas considerações finais com um recado especial para quem está assistindo a gente. Vamos lá. Eu gostaria de dizer para todo o time da Ecovias Capixaba que estou muito confiante no que a gente vem construindo. Cada dia mais a gente tem mostrado que nós estamos preparados para esse momento, nós estamos preparados para essas entregas e para superar a expectativa que a sociedade e todos os stakeholders que nós envolvemos têm no nosso time. Então, agradecer o comprometimento, agradecer a entrega de cada um e da participação de cada um nesses resultados que a gente tem colhido e nesse momento primoroso que a gente tem na nossa companhia. Da minha parte, agradecer a confiança, né, da diretoria e em toda a equipe da engenharia, né, agradecer todas as áreas da empresa, principalmente a equipe da engenharia, que nós temos um grande desafio, né, ao longo desses próximos anos e todo mundo está bem motivado para isso, né? Então, nós como pessoas e como profissionais, nós temos grandes oportunidades de crescimento, né, de desenvolvimento do nosso estado, da nossa rodovia. Então, agradecer o apoio e o engajamento de todo mundo nesse trabalho, nesse projeto. E não para por aqui, não. No próximo episódio a gente fala do Norte, especificamente das obras do Norte e também das inovações no pedágio, né, Maíra? É isso aí, um episódio inteiro para falar sobre as obras que vão acontecer no trecho norte. Então, fiquem com a gente, nossos novos caminhos estão só começando. Até lá. Até lá.